Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz, que gentilmente nos guiam, inspiram e protegem, com muita alegria e paz no coração, damos boas-vindas e agradecemos a presença de vocês em mais um Evangelho no Lar. Agradecemos, Pai, pelo novo dia que é dado e, junto com ele, nossa disposição para querer aprender, evoluir e fazer o bem. E por isso pedimos, de alma aberta, fazei de nós, Pai, cada vez mais e melhor, ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da justiça, da alegria e da caridade. Que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não separem o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus, para tentar Jesus, perguntaram: é permitido a um homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse mais: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim, eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem então não separe o que Deus uniu. Depois os fariseus perguntaram a Jesus: por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse à sua esposa uma carta de separação antes de abandoná-la? E Jesus respondeu: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas. Mas no início da humanidade não era assim. Eu declaro que todo aquele que abandonar sua mulher, se não for por causa de adultério e se casar com outra, também comete um adultério. E aquele que se casar com a mulher que foi abandonada, também comete adultério. Somente o que provém de Deus não está sujeito a mudanças. Toda obra que é feita pelos homens está sujeita a modificações. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas modificam-se com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união do homem com a mulher, para permitir a reencarnação dos seres que morrem. As leis que regulam essa união são feitas pelos homens e não existe em todo o mundo dois países onde elas sejam iguais, nem mesmo entre os países cristãos. Também não existe um só país onde essas leis não sofram modificações com o tempo. Daí resulta que perante a lei civil, o que é legítimo para um país, numa determinada época, é adultério em outro país, em outra época. Esse fato ocorre porque a lei civil tem por objetivo regular o interesse das famílias, e esses interesses variam de acordo com os costumes e as necessidades locais. Em certos países, apenas o casamento religioso é legítimo. Em outros, além do religioso, é necessário também o casamento civil. Existem ainda países onde somente o casamento civil é suficiente.
Na união do homem com a mulher, além da lei divina de reprodução, que é comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina de caráter exclusivamente moral. É a lei do amor. Essa lei, como toda lei de Deus, não pode ser alterada. Deus quer que as criaturas se unam não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição entre o marido e a mulher se transmita aos filhos. Quer também que sejam dois, em vez de um, a lhes dar amor, cuidados e fazê-los progredir. Será que nas condições normais do casamento, a lei do amor é sempre levada em consideração? Claro que não. A afeição que deveria existir entre dois seres que se atraem nem sempre é levada em conta. Eis porque frequentemente essa afeição é rompida. Infelizmente, o que se procura não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade e da ambição, ou seja, a satisfação de todos os interesses materiais. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E se o dinheiro está sobrando, disse que os esposos devem estar muito felizes. Entretanto, nem a lei civil e nem os compromissos que ela determina podem substituir a lei do amor, se essa não for a responsável pela união do casal. Bom, meus amigos, aqui dá pra gente puxar 2 pontos importantes. O primeiro é o seguinte: a gente não pode se basear na Bíblia, no Evangelho, em qualquer escritura religiosa, pegando pelas leis do homem, na época em que essas escrituras foram feitas. Porque, como foi dito aqui, assim como a humanidade, as leis sociais elas evoluem, sofrem transformações de acordo com as necessidades dessas transformações. Vou dar um exemplo. Na época que esse texto aqui foi feito, não existiam casamento entre pessoas iguais, né? No âmbito civil, que eu quero dizer. Hoje isso é uma realidade. Então, para aquela época, como isso não era uma realidade, não foi dito aqui. Hoje nós sabemos que isso acontece, né? E para a gente saber se aos olhos de Deus isso é bem-vindo ou não, basta que a gente busque no nosso senso moral o que Jesus veio nos ensinar, que é o amar a todos como nossos irmãos, fazer o bem, ser bom, ser justo. Então, se pessoas do mesmo sexo querem se casar porque se amam, querem formar uma família porque são bons uns com os outros e agem de forma nobre e justa, querem constituir família, adotar uma criança, fazer fertilização para serem bons pais, 2 pais ou 2 mães, fazendo isso com dignidade, amor, verdade e justiça, vocês acham mesmo que Jesus condenaria? Claro que não. Então, quando a gente for estudar as Escrituras, que a gente não se apoie em questões que a gente sabe que sofrem transformações, né? E é algo que foi dito aqui, a lei do amor, a lei de Deus, ela é imutável. Então, o que não muda é sempre no sentido do afeto, da nobreza de espírito, da verdade no peito. Então, esse âmbito de postura, de justiça, de verdade, de alegria, de caridade, de brandura, isso é o que tem que existir. O outro ponto que é importante e que essa passagem fala sobre a indissolubilidade do casamento é que o homem vivendo uma realidade encarnatória, ele possui o véu do esquecimento e ele é tentado o tempo todo pelas situações terrenas, dentre elas, né, as vaidades, o ego, o orgulho, o âmbito material. Então, muita gente decide se casar, unir-se a outra pessoa, teoricamente por amor,
a fim de tornarem-se uma, de constituir família, mas nessa vereda, durante o caminho, acabam se cegando pelas tentações e traem uns aos outros, ou se veem interessados em se juntar justamente por ambições, interesses materiais, golpes, deixam suas paixões primitivas falarem mais alto e se utilizam de agressão, violência doméstica, abusos físicos e psicológicos. Então, esses tipos de casamento, quando eles são nocivos, muito nocivos para uma das partes, onde há sofrimento, onde o casamento real, que é a verdadeira união entre duas almas, não está acontecendo, só estão ali duas pessoas de corpos físicos convivendo juntos por questões sociais, para mostrar que estão juntos, ou porque uma das partes está forçando e outra parte está infeliz, está sofrendo, está correndo risco. Óbvio que Deus não quer. Então, é totalmente permitido e que a gente, inclusive, estimule as pessoas que estão correndo risco, né, a buscarem ajuda, a se cuidarem, a se protegerem, bem como a seus filhos também, quando estão envolvidos nessa problemática. Então, quando a gente fala da indissolubilidade do casamento e que ele não deve ser acabado, é por questões pequenas, né? É que a gente não se permita ser leviano com o parceiro, que não traia, que não brigue por coisas pequenas, que não se pegue afundando uma história que, além de ser uma união de almas, poderia ser, pode ser e deve ser o nosso resgate de aprimoramento comum. A gente ajudando a outra pessoa a evoluir, a outra pessoa nos ajudando a evoluir. Com ela, aprendendo a olhar para dentro, verificando nossos próprios erros que podemos mudar e ajudando, através da convivência a dois, que essa pessoa consiga olhar para os próprios erros, melhorando, evoluindo. Esse é o princípio do casamento. Então, que a gente sempre olhe para o lado e, quando buscar aquela pessoa e encontrar, sejamos verdadeiros e honestos com ela, como devemos ser conosco mesmos a todo instante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.